Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelista Marcos está preparando o ouvinte para a experiência da cruz e para a experiência da ressurreição, de modo que a filha de Jairo, que já havia morrido e que por isso mesmo recomendaram que não incomodasse mais o mestre, está sendo aqui nesta cena um indicativo de que Ele é o Senhor da vida. Ele é maior e mais forte do que a grande certeza que temos, que é a morte. Tanto é que, diante daquilo que diziam a Jairo para não mais incomodar o mestre, Jesus diz a sua célebre e profunda e radical frase: não tenhas medo, porque Ele é o Deus do impossível. Nesse cenário, nesse contexto, Ele acolhe a fé, e aí vemos uma via de mão dupla: a ação e o poder de Deus e a fé que nós devemos ter, abrindo-nos para que seja cumprida a vontade do Senhor. É nesse contexto de fé que a hemorroíça pede, acredita, toca e é curada. Depois, ao se revelar, cai aos pés e diz: sim, fui eu que toquei. Bonito, porque eram tantas as pessoas, mas Jesus sabe o que cada um de nós necessita. Também Jairo caiu aos pés e suplicou: mestre, cura minha filha que está enferma. Ambos, Jairo e a hemorroísta, do qual não sabemos o nome, caíram aos pés, foram em confiança a Jesus,
Eles sabiam a quem eles deveriam ir. Isso é interessante, gente. E isso é o mistério do tempo comum, é o mistério da vida de igreja. A igreja nos ajuda a saber a quem nós devemos ir, para que não fiquemos tomando atalhos ou desvios. Os dois foram e receberam do Senhor uma força, uma graça especial, mesmo quando achavam que não tinha mais jeito. Ela, a morroíça, havia 12 anos, tinha gastado tudo, mesmo assim acreditou. Jairo, sua filha, vendo a notícia da morte, foi impelido a não incomodar mais o mestre, e ele disse: não tenhas medo. Vamos suplicar ao Senhor que nós acreditemos sempre nele, e assim como ele disse àquela menina, Talita cum, levanta-te, que nós também possamos, levantados, seguir em frente, porque quem nos guia e nos sustenta é o Deus do impossível.